O mundo do futebol passou anos se perguntando quando os Estados Unidos finalmente chegariam ao topo. E agora eles podem ter acabado de fazer algo que ninguém previu. 2 jogos, 2 vitórias, 6 gols marcados e apenas um sofrido. Pela primeira vez desde 1930, os Estados Unidos abriram uma Copa do Mundo com vitórias consecutivas. Eles esmagaram o Paraguai por 4-1 e depois dominaram a Austrália por 2-0. Já se classificaram com um jogo de antecedência e fizeram tudo isso sem Christian Pulisic, o capitão, líder e maior estrela do futebol americano. Mas é aí que a história apenas começa, porque contra a Austrália, o time de Pochettino não apenas venceu, eles pressionaram de forma implacável, formaram mais de 40 perdas de posse do adversário, completaram mais de 500 passes e pareceram muito mais um candidato genuíno ao título do que apenas uma nação anfitriã surfando na emoção. Balogun está se tornando de repente um dos atacantes mais influentes da competição. O elenco parece muito mais profundo do que o esperado. A confiança está crescendo e com mais de 67 mil torcedores os empurrando em Seattle, a atmosfera começa a parecer uma arma. Estamos assistindo apenas a mais uma equipe promissora ou estamos vendo um momento em que os Estados Unidos finalmente se tornam uma ameaça na Copa do Mundo? Porque quando você olha além dos resultados, um cenário muito maior começa a surgir. É por isso que o mundo pode ter cometido um erro gigantesco ao subestimá-los. Por quase um século, os Estados Unidos existiram nas conversas sobre a Copa do Mundo como uma possibilidade, nunca como uma ameaça. A Argentina tinha a aura de campeã, a França tinha a reserva mais profunda de talentos, o Brasil tinha 5 estrelas e um ataque para assustar qualquer um, a Alemanha tinha pedigree, a Inglaterra tinha força e os Estados Unidos tinham potencial. E potencial não impõe medo. Desde o terceiro lugar em 1930, a história americana foi feita de ausências, processo irregular e a mesma pergunta: o futebol poderá um dia sentar no centro do esporte americano? Em um país onde a NFL, a NBA e o beisebol dominam o calendário, o futebol teve que lutar por espaço de uma forma que o Brasil ou a Argentina nunca precisaram. Nesses países, o futebol não tenta se tornar a cultura, ele é a cultura. Os Estados Unidos tiveram que construir uma nação do futebol dentro de um império que já tinha seus reis. E toda vez que pareciam prontos para o próximo passo, algo os puxava para baixo. As quartas de final de 2002 deram esperança, 2014 trouxe luta. Então aconteceu 2018, eles sequer se classificaram. Aquilo destruiu a credibilidade e deu ao mundo um argumento simples: se não consegue nem chegar ao torneio, por que levá-los a sério? Em 2022 caíram para a Holanda, mostrando que ainda faltava frieza. Então o mundo simplesmente parou de olhar para eles. Entrando em 2026, as potências mundiais olharam diretamente através deles. A Argentina carregava sua aura de 2022, a França tinha Mbappé, o Brasil e a Alemanha metiam medo. E os Estados Unidos eram vistos apenas como co-anfitriões. Uma história legal, talvez embalados pela torcida, mas não um time que a elite temesse. Então o torneio começou e o tom mudou rapidamente. A vitória de 4-1 sobre o Paraguai foi o primeiro sinal. Balogun marcou 2 vezes, confiante e afiado, mas os críticos ainda achavam motivos para minimizar, culpando a fragilidade paraguaia. E então veio a Austrália em Seattle. O placar de 2-0 já dizia muito, mas o desempenho em campo gritava ainda mais alto. A Austrália teve a primeira grande chance no minuto inicial, um susto que exigiu uma defesa salvadora que poderia ter desestabilizado a noite inteira. Em vez disso, aquilo acordou a seleção americana. A partir daquele momento, eles assumiram o controle absoluto. Não foi uma correria irresponsável, foi uma pressão completamente organizada. A linha de frente empurrou a Austrália para trás, o meio-campo esmagou os rebotes e os laterais subiram. A Austrália não conseguia construir jogadas limpas, e cada toque errado na bola tornou-se um convite. Aos 11 minutos, Balogun mudou a história do jogo. Ele avançou até a linha de fundo, disparou um passe rasteiro violento na pequena área e forçou Cameron Burgess a marcar contra. No papel é um gol contra. Na realidade é velocidade, posicionamento e pânico imposto ao zagueiro. Balogun atacou a zona mais perigosa do campo e o adversário ficou sem opções. O erro foi forçado e essa tem sido a marca dessa equipe. Eles não esperam a chance perfeita. Eles criam o caos em alta velocidade. Os números mostram um massacre tático. 56% de posse de bola, 541 passes, 7 escanteios e incríveis 41 perdas de bola forçadas à Austrália. Os adversários ficaram presos por longos períodos, sem conseguir trocar passes ou sair da armadilha. Esse primeiro tempo foi o futebol de Pochettino em sua forma mais cristalina. Intensidade extrema, contra-pressão agressiva e ocupação de espaços. McKennie estava em todo lugar, Tillman esticou as marcações, Adams mordeu no meio e Dash
Dash era uma ameaça constante, era uma máquina conectada, e aos 43 minutos, Dash arrisca de longe e a bola desvia. Freeman reage rápido para cabecear para as redes. 2-0 antes do intervalo. No segundo tempo, a Austrália tentou reagir, colocaram velocidade com o Iracunda e forçaram o goleiro americano a trabalhar, mas a resposta dos Estados Unidos foi de uma equipe grande. Eles administraram o jogo, absorveram a pressão, não perderam a estrutura em nenhum momento e fecharam a partida com frieza. Fim de jogo, 2 vitórias e passaporte carimbado. E vale reforçar o fato mais impressionante: eles fizeram tudo isso sem Christian Pulisic. Esse é o detalhe que muda todo o patamar da conversa. Durante anos, a seleção dos Estados Unidos se resumia a ele. Ele era o rosto e o salvador do time. Mas contra a Austrália, com ele de fora se recuperando de uma lesão, a equipe não sentiu. Eles continuaram pressionando, marcando e controlando o território. Isso não tira a importância de Pulisic, mas torna a equipe infinitamente mais perigosa, porque agora o adversário não pode simplesmente anular um jogador e achar que o trabalho está feito. Balogun está atacando esse torneio como um craque de elite. McKennie dá força a meio campo. Tillman encontra espaços vitais. Dash dita o ritmo atrás. A defesa passou ilesa. O mundo inteiro esperava que os Estados Unidos jogassem apenas na base do barulho e das bandeiras da torcida, mas eles mostraram algo muito mais valioso. Mostraram controle técnico e mental. Os Estados Unidos deixaram de ser apenas os anfitriões do torneio. Eles se tornaram um problema gravíssimo para qualquer seleção que cruzar o seu caminho. Qualquer equipe séria de Copa do Mundo precisa de alguém que mude a maneira como os adversários se defendem. Hoje esse jogador atende pelo nome de Folarin Balogun. O que ele tem feito vai muito além de colocar a bola na rede. Ele ganhou o prêmio de melhor em campo contra a Austrália porque sua presença física destruiu a organização do adversário. O gol de abertura aos 11 minutos é a prova disso. Quando um atacante entra quebrando a linha defensiva e cruza forte daquele jeito, o zagueiro perde qualquer opção limpa. Se deixar a bola passar, alguém empurra para o gol. Se tentar cortar, acaba fazendo contra, que foi exatamente o que aconteceu. De um jeito ou de outro, a defesa perde. A movimentação de Balogun entortou a Austrália. Ele arrasta os zagueiros para trás, criando corredores enormes no meio campo para Tillman e McKennie infiltrarem com liberdade. O único atacante gerando 4 problemas diferentes para o mesmo sistema defensivo. Historicamente, os americanos sempre tiveram atacantes rápidos e esforçados. O que faltava era justamente um artilheiro letal que forçasse os rivais a mudarem suas estratégias antes mesmo de a bola rolar. Balogun atrai as atenções e abre o espaço para o resto da equipe brilhar. Isso tudo acende um alerta vermelho para os técnicos adversários, pois provou a profundidade surreal desse elenco. Em anos anteriores, jogar sem Pulisic seria atestado de eliminação. Dessa vez, os Estados Unidos não encolheram 1 centímetro. Balogun chamou a responsabilidade no ataque. McKennie tomou conta do meio. A zaga foi cirúrgica e o goleiro passou segurança nas horas de perigo. Essa é a grande diferença entre ter alguns talentos isolados e ter profundidade real. Grandes seleções sobrevivem a lesões durante a Copa. Seleções de elite vencem convencendo mesmo sem seus astros. A linha defensiva composta por Richards, Ream, Robson e Dash trouxe largura, agressividade e frieza, absorvendo a pressão na segunda etapa de forma madura. Foram 56% de posse e 41 bolas roubadas no ataque. Isso é controle absoluto e as opções no banco são incríveis. Se Balogun não estiver bem, Ricardo Pepi entra centralizado, Reina traz criatividade, Haji Wright traz explosão física e Pulisic ainda volta como um grande maestro da equipe. Isso já não parece mais um time desesperado esperando um herói, parece um time incrivelmente equilibrado, e equipes com esse nível de equilíbrio costumam ir muito longe em torneios como esse. Se essa intensidade se mantiver, o mundo terá que enfrentar algo para o qual definitivamente não estudou. E precisamos falar do elefante na sala, o impacto absurdo de jogar essa Copa do Mundo em casa. A cidade de Seattle não foi apenas um palco para os jogadores americanos, a cidade os empurrou de forma feroz. Foram 67 mil torcedores explodindo desde a hora do hino até o apito final. Não foi uma festa passiva, foi pressão pesada e combustível injetado na veia do time. Os Estados Unidos não estão disputando esse torneio em condições normais. Quando a Austrália ameaçou no primeiro minuto, o ambiente poderia ter ficado tenso e silencioso. Em vez disso, a torcida gritou mais alto, o time acelerou e transformou a ansiedade do estádio em ímpeto de ataque. Para o adversário, jogar sob essas condições é sufocante. Um erro na saída de bola parece 1000 vezes pior, com um estádio inteiro rugindo contra você. A Austrália passou o primeiro tempo tentando fugir do sufoco, mas cada passe errado alimentava a multidão, que inflamava a equipe ainda mais. Um ciclo vicioso impossível de quebrar. A história nos prova o poder disso. A França de 1998 tinha uma nação lutando ao seu lado. A Alemanha em 2006 renasceu em casa. A Rússia em 2018 superou
superou limites pelas arquibancadas. E o Marrocos em 2022 mostrou o peso de um continente apoiando. Em qualquer estádio que pisarem agora, os americanos terão essa mesma energia. E Seattle se transformou em uma fortaleza indestrutível. A pior notícia para os adversários é essa: se os Estados Unidos passarem pela próxima etapa e vencerem seu grupo, eles retornam exatamente para o caldeirão de Seattle nas oitavas de final. Isso deveria aterrorizar quem cruzar o caminho deles. Os números não mentem: 6 pontos, 6 gols e apenas 1 gol sofrido. Com a estrela do time no banco, os coadjuvantes roubaram a cena e tomaram conta do show de forma brilhante. Por trás dessa engrenagem física, as ideias táticas de Pochettino finalmente se tornaram claras para todo mundo. A equipe pressiona com estrutura, ataca verticalmente e coordena movimentos. O mundo achou que os Estados Unidos fariam apenas barulho na Copa por serem os donos da festa. Só que agora eles têm um barulho da torcida e um planejamento tático mortal. No mata-mata, essa combinação derruba gigantes. A confiança e a atmosfera caseira mudam completamente o rumo de um campeonato. A pergunta que fazíamos no início do vídeo já mudou. Não é mais se os americanos merecem atenção. A verdadeira questão assustadora agora é: e se o mundo do futebol passou os últimos anos tão focado no Brasil, na França, na Inglaterra e na Argentina, que simplesmente não percebeu o despertar de um gigante adormecido? O maior perigo que os Estados Unidos oferecem não é o que eles já mostraram nesses 2 jogos, é o quão melhores eles ainda podem se tornar até a grande final.